Fazendeiro velho e viúvo vê uma freira perdida dentro da mata e salva ela de algo terrível. Comente o que você acha que vai acontecer, sua opinião é muito importante, e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda faz toda a diferença. O silêncio da fazenda Santa Rita era quebrado apenas pelo mugido distante do gado e pelo ranger da cadeira de balanço onde Antônio Carlos descansava suas costas doloridas. Aos 68 anos, cada movimento lembrava os anos de trabalho pesado que moldaram suas mãos grossas e seu corpo curvado pelo tempo. O sol de setembro filtrava através das folhas da mangueira centenária que sombreava a varanda de sua casa simples, mas bem cuidada. 5 anos. 5 longos anos desde que Conceição havia partido, deixando um vazio que parecia crescer a cada amanhecer. A culpa ainda o corroía por dentro como um bicho que nunca descansava. Se ele tivesse percebido os sintomas mais cedo, se tivesse insistido para ela ir ao médico quando começou a reclamar das dores no peito, se não tivesse sido tão teimoso em achar que era apenas cansaço, talvez ela ainda estivesse ali, reclamando do barulho que ele fazia ao beber café pela manhã ou arrumando as flores do jardim que agora cresciam selvagens e descuidadas. Antônio Carlos suspirou pesadamente, os olhos perdidos na vastidão de sua propriedade de 200 hectares. Gerações da família Mendonça haviam trabalhado aquela terra, e agora ele era o último. Sem filhos, sem irmãos, apenas ele e as lembranças que insistiam em atormentá-lo nos momentos de silêncio. A fazenda era próspera, o gado leiteiro estava bem cuidado, a pequena plantação de milho prometia boa colheita, mas nada disso preenchia o buraco que crescia em seu peito. Apesar da dor que carregava, Antônio Carlos era conhecido na região pela generosidade discreta. Sempre ajudava os vizinhos quando precisavam, emprestava equipamentos sem esperar nada em troca. E nas épocas difíceis, não era raro encontrar cestas básicas anonimamente deixadas na porta de famílias necessitadas. Era sua forma de lidar com a solidão. Fazer o bem sem esperar reconhecimento, como se cada gesto de bondade pudesse amenizar o peso da culpa que carregava. Mas por trás dessa generosidade havia uma desconfiança crescente que o isolava cada vez mais. Depois da morte de Conceição, muitas pessoas apareceram oferecendo ajuda, mas ele logo percebeu que algumas tinham segundas intenções. Queriam comprar partes de sua terra por preços irrisórios ou se aproximavam na esperança de herdar algo do viúvo solitário. Isso o havia tornado cauteloso, quase arredio, analisando cada gesto e cada palavra com a precisão de quem aprendeu a desconfiar das pessoas. Era um homem prático em suas decisões, jamais agindo por impulso. Cada investimento na fazenda era calculado, cada compra era pensada 2 vezes, cada relacionamento era medido com cuidado. Mas havia momentos, especialmente durante os crepúsculos alaranjados que pintavam o céu do interior, em que sua espiritualidade aflorava. Nesses instantes, conversava baixinho com Conceição, pedindo sinais, pedindo força para continuar, questionando se ainda valia a pena insistir naquela vida vazia. Naquela tarde de setembro, o calor estava mais intenso que o usual. O termômetro marcava quase 40 graus. E até mesmo o gado buscava sombra debaixo das árvores esparsas pelo pasto. Antônio Carlos havia acabado de verificar os bebedouros dos animais quando decidiu dar uma caminhada até a mata que circundava a propriedade. Era um hábito antigo, uma forma de exercitar as pernas e limpar a mente dos pensamentos sombrios que o acompanhavam. A mata sempre foi seu refúgio. Ali, entre as árvores antigas e o sussurro das folhas, ele conseguia encontrar alguma paz,
Conhecia cada trilha, cada árvore marcante, cada som que ecoava entre os troncos. Havia crescido explorando aqueles caminhos com seu pai, aprendendo sobre as plantas medicinais que cresciam naturalmente, observando os animais que faziam dali seu lar. Era o último pedaço selvagem de uma região que se modernizava rapidamente, caminhava lentamente, os passos pesados ecoando no chão coberto de folhas secas, quando ouviu algo que fez seu sangue gelar. Gritos. Gritos desesperados de uma mulher ecoando entre as árvores, vindos de algum lugar mais profundo na mata. Seu primeiro instinto foi a desconfiança. Seria algum truque? Alguma armadilha preparada por pessoas mal-intencionadas? Nos últimos anos, havia ouvido histórias de assaltos em propriedades rurais, e sua mente prática imediatamente avaliou os riscos. Mas os gritos continuavam, cada vez mais desesperados, e algo em seu íntimo, talvez aquela espiritualidade que aflorava nos momentos difíceis, o empurrou para a frente. Começou a correr na direção dos sons, seus passos ganhando urgência conforme percebia que não eram gritos fingidos. Havia pânico real naquela voz, um terror que não podia ser imitado. As árvores se fechavam cada vez mais ao seu redor conforme se aprofundava na mata. Galhos baixos arranhavam seus braços e o suor escorria por seu rosto enquanto seguia o som dos gritos que agora vinham acompanhados de ruídos de galhos quebrando e folhas sendo pisoteadas violentamente. Fosse o que fosse que estava acontecendo, envolvia uma perseguição e, pelo barulho, algo grande se movia rapidamente pela mata. Quando finalmente chegou a uma pequena clareira, a cena que se desenrolou diante de seus olhos foi algo que jamais esqueceria. Uma mulher jovem, vestindo o hábito tradicional de uma freira, corria desesperadamente entre as árvores, o tecido rasgado em vários lugares, revelando por baixo roupas que definitivamente não condiziam com a vida religiosa. Suas mãos delicadas, sem os calos que ele esperaria de alguém acostumada ao trabalho pesado, seguravam as barras do hábito para não tropeçar nas raízes expostas. Mas o que realmente fez seu coração disparar foi o que a perseguia. Uma onça pintada, majestosa e aterrorizante, movia-se com a graça mortal dos grandes felinos, claramente faminta e determinada. O animal havia descido das montanhas, provavelmente em busca de água durante aquela estiagem prolongada, e agora via na mulher uma presa fácil. A freira tropeçou e caiu, e por um momento terrível, Antônio Carlos achou que chegara tarde demais. A onça se preparava para o bote, os músculos tensos, os olhos fixos na presa. Foi então que a experiência de décadas vivendo naquela terra falou mais alto que qualquer medo ou desconfiança. Sem pensar duas vezes, ele gritou o mais alto que conseguiu, batendo palmas e fazendo o máximo de barulho possível. O felino parou, confuso com a súbita aparição do homem, mas não recuou. Antônio Carlos sabia que precisava de algo mais efetivo. Rapidamente, lembrou-se dos fogos de artifício que guardava no bolso da camisa, restos das festas juninas que havia comprado meses atrás e esquecido ali. Com mãos trêmulas, mas determinadas, acendeu o primeiro e o arremessou na direção da onça. O estrondo e as faíscas assustaram o animal, que deu alguns passos para trás. Antônio Carlos aproveitou para acender mais 2 fogos, criando um barulho ensurdecedor que ecoou pela mata inteira. A onça, já confusa e irritada com toda aquela comoção, finalmente decidiu que não valia a pena insistir e desapareceu entre as árvores com a mesma velocidade silenciosa com que havia aparecido. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pela respiração pesada de ambos. A freira permaneceu no chão por alguns instantes, como se não conseguisse acreditar que estava viva. Antônio Carlos aproximou-se lentamente, as pernas ainda tremendo pela adrenalina do momento. "A senhora está bem?" perguntou, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar.
Quando ela ergueu o rosto para olhá-lo, ele notou que era mais jovem do que havia imaginado. Provavelmente na casa dos 30 anos, com olhos claros que contrastavam com a pele morena queimada pelo sol. Obrigada, ela sussurrou, a voz ainda trêmula. Obrigada por salvar minha vida. Eu sou Irmã Maria. Mas enquanto a ajudava a se levantar, Antônio Carlos não conseguia deixar de notar os detalhes que não se encaixavam. As roupas por baixo do hábito rasgado eram de tecido fino, caras. Suas mãos, apesar do nervosismo, eram delicadas demais para alguém acostumada ao trabalho braçal que a vida religiosa geralmente exigia. E havia algo em seus olhos, uma inteligência aguçada, que parecia avaliar e calcular mesmo naquele momento de vulnerabilidade. Sua mente prática disparou os alarmes de sempre. Quem era realmente aquela mulher? O que uma freira estava fazendo sozinha no meio da mata, vestindo roupas caras por baixo do hábito? E por que, mesmo após escapar da morte, ela parecia estar avaliando cada movimento dele, como se estivesse planejando algo? Mas quando ela tropeçou novamente ao tentar caminhar, claramente em choque pelo trauma vivido, algo mais profundo em Antônio Carlos falou mais alto que a desconfiança. Talvez fosse a solidão que o consumia. Talvez fosse aquela espiritualidade que o fazia conversar com Conceição nas tardes silenciosas. Ou talvez fosse simplesmente sua natureza bondosa se sobrepondo ao medo de ser enganado mais uma vez. Venha, disse ele, oferecendo o braço para apoiá-la. Minha casa não fica longe. A senhora precisa se recuperar desse susto. Enquanto caminhavam lentamente de volta pela trilha, Antônio Carlos não conseguia parar de pensar que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Não sabia ainda se para melhor ou pior, mas algo em seu íntimo sussurrava que nada voltaria a ser como antes. A caminhada de volta à casa foi silenciosa, pontuada apenas pelo barulho dos passos sobre as folhas secas e pela respiração ainda ofegante de Irmã Maria. Antônio Carlos mantinha um ritmo lento, permitindo que ela se recuperasse do choque, mas seus olhos observavam cada gesto, cada expressão que passava pelo rosto da mulher. A desconfiança que havia aprendido a cultivar nos últimos anos sussurrava em sua mente como um fantasma insistente. Quando finalmente chegaram à varanda da casa, Irmã Maria parou por um momento, contemplando a construção simples, mas bem cuidada. A casa de alvenaria, pintada de branco, com janelas azuis desbotadas pelo sol, contava a história de uma família que havia prosperado com dignidade. O jardim, embora descuidado desde a morte de Conceição, ainda mantinha vestígios de sua antiga beleza nas roseiras que insistiam em florescer mesmo sem cuidados. É uma casa bonita, comentou ela, e Antônio Carlos notou que sua voz havia perdido o tremor do susto. Havia algo calculado em seu tom, como se estivesse avaliando não apenas a propriedade, mas ele próprio. Quantos anos faz que o senhor mora aqui? Nasci nesta casa, respondeu ele, abrindo a porta de tela mosquiteiro. Meu avô a construiu em 1923. Desde então, só a família Mendonça pisou neste chão. Havia orgulho em sua voz, mas também uma melancolia que ele não conseguia esconder. Era o último da linhagem, e a casa que havia abrigado gerações morreria com ele. Dentro da casa, os móveis antigos, mas bem conservados, contavam histórias de décadas de vida simples. A sala de estar mantinha ainda os bordados feitos por Conceição nas almofadas do sofá, e sobre a estante de madeira escura, fotografias amareladas mostravam momentos felizes de um passado que parecia pertencer a outra vida. Irmã Maria observou tudo com atenção, seus olhos se demorando especialmente nas fotos. O senhor era casado, constatou ela, pegando delicadamente uma fotografia onde Antônio Carlos aparecia mais jovem, sorrindo ao lado de uma mulher de aparência doce e olhos bondosos. Conceição, ele disse, a voz carregada de uma dor que 5 anos não haviam conseguido amenizar. Ela partiu há 5 anos, problemas no coração.
A palavra morte ficou presa em sua garganta, como sempre acontecia. Mesmo depois de todo esse tempo, não conseguia pronunciá-la sem sentir como se estivesse traindo a memória dela. Irmã Maria colocou a foto de volta no lugar com cuidado, como se entendesse o peso daquela perda. Sinto muito pela sua dor. Deve ser muito difícil viver sozinho depois de tantos anos de companhia. Antônio Carlos assentiu, sentindo o nó familiar se formar em sua garganta. Era sempre assim quando alguém tocava no assunto. A culpa voltava com força total, lembrando-o de todos os momentos em que poderia ter feito diferente, todas as vezes em que ignorou os sinais porque estava ocupado demais com a fazenda, muito teimoso para admitir que sua esposa precisava de ajuda médica. "Deixe-me preparar algo para a senhora comer", ofereceu, dirigindo-se à cozinha. Era sua forma de fugir das emoções que ameaçavam transbordar. O trabalho sempre havia sido seu refúgio, a única maneira que conhecia de lidar com a dor. Na cozinha, enquanto preparava café e separava alguns pães que havia comprado na cidade no dia anterior, Antônio Carlos observava a irmã Maria através da passagem que ligava os dois cômodos. Ela havia se sentado na sala, mas não demonstrava o cansaço que seria esperado de alguém que havia passado por uma experiência traumática. Em vez disso, seus olhos percorriam o ambiente com uma curiosidade que beirava a investigação. Quando ele voltou com a bandeja, encontrou-a folheando um exemplar da Bíblia que estava sobre a mesa de centro. Mas havia algo estranho na forma como ela segurava o livro, muito cuidadosa, quase respeitosa demais, como se não fosse um objeto familiar em suas mãos. "A senhora estava perdida?", perguntou Antônio Carlos, servindo o café. "Como chegou até a mata?" Irmã Maria hesitou por uma fração de segundo antes de responder, um detalhe que não passou despercebido pelos olhos atentos do fazendeiro. "Meu carro quebrou numa estrada vicinal ontem à tarde. Tentei encontrar ajuda, mas acabei me perdendo. Passei a noite na mata e hoje pela manhã continuei procurando uma saída quando aquela onça apareceu." A explicação soava plausível, mas Antônio Carlos notou inconsistências. Primeiro, não havia estradas vicinais próximas àquela parte da mata. Segundo, alguém que havia passado uma noite ao relento não teria as roupas em condição tão boa por baixo do hábito rasgado. E terceiro, suas mãos delicadas não mostravam sinais de ter lidado com galhos, espinhos ou a aspereza da sobrevivência na mata. "De que convento a senhora vem?", continuou ele, testando. Do convento de Santa Teresa, na capital", respondeu ela. Mas novamente houve aquela hesitação quase imperceptível. Estava viajando para uma missão pastoral numa cidade próxima quando o carro quebrou. Antônio Carlos conhecia a região como a palma da mão e sabia que não havia cidade próxima na direção de onde ela havia aparecido. Apenas fazendas esparsas e, mais adiante, as montanhas onde viviam as onças. Sua desconfiança crescia, mas algo mais profundo o impediu de confrontá-la diretamente. Talvez fosse a solidão que o corroía por dentro, a fome de companhia humana que havia se tornado um buraco cada vez maior em seu peito. "A senhora pode ficar aqui até se recuperar e conseguirmos um jeito de levá-la de volta", ofereceu ele, surpreendendo a si mesmo. Conceição sempre dizia que ele era generoso demais, que sua bondade um dia seria sua perdição. Mas naquele momento, com Irmã Maria ali na sala que há anos abrigava apenas suas lembranças e sua solidão, ele não conseguia fazer outra coisa. "Não quero ser um incômodo", disse ela, mas seus olhos brilharam com algo que poderia ser alívio ou satisfação. "Posso ajudar nos afazeres da casa, tenho experiência com trabalhos domésticos." Ao longo dos dias seguintes, Antônio Carlos descobriu que Irmã Maria era uma presença desconcertante em sua rotina. Ela se levantava cedo, antes mesmo dele, e quando ele chegava à cozinha para preparar o café da manhã, encontrava tudo pronto e organizado. Seus movimentos eram eficientes,
mas havia uma precisão em seus gestos que não condiziam com a simplicidade que se esperaria de uma freira. Mais perturbador ainda eram seus conhecimentos. Quando ele comentou sobre um problema que estava tendo com uma vaca que havia parado de dar leite, ela sugeriu um tratamento específico usando ervas que cresciam na própria propriedade. O remédio funcionou, deixando Antônio Carlos intrigado sobre onde uma religiosa havia aprendido tanto sobre pecuária. Na verdade, explicou ela quando ele perguntou, o convento mantinha uma pequena fazenda. Aprendemos muitas coisas práticas para sermos autossustentáveis. Mas quando ele pediu mais detalhes sobre essa fazenda, ela mudou de assunto rapidamente. No terceiro dia, enquanto ela o ajudava a consertar uma cerca no pasto, Antônio Carlos observou suas mãos trabalhando. Eram hábeis e precisas, mas definitivamente não eram mãos acostumadas ao trabalho pesado. A pele era macia demais, as unhas cuidadas demais, e ela segurava as ferramentas com a delicadeza de quem não estava habituada a elas. Irmã Maria, disse ele parando o trabalho, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela parou também, e ele notou como seu corpo se tensionou ligeiramente. Claro. Há quanto tempo a senhora é freira? A pergunta pegou-a desprevenida, e pela primeira vez desde que havia chegado, ela pareceu genuinamente nervosa. Há alguns anos, respondeu vagamente. Por que pergunta? Curiosidade, mentiu ele. Na verdade, estava cada vez mais convencido de que havia algo muito errado com a história dela. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia negar que sua presença havia trazido uma leveza para a casa que ele não sentia há anos. Pela primeira vez desde a morte de Conceição, ele acordava sem o peso esmagador da solidão, e isso o confundia profundamente. Naquela noite, depois que Irmã Maria havia se recolhido ao quarto de hóspedes que ele havia preparado para ela, Antônio Carlos ficou na varanda contemplando as estrelas. Era seu momento de conversar com Conceição, como fazia todas as noites desde que ela havia partido. Não sei o que fazer, meu amor, sussurrou para o vento morno da noite. Essa mulher? Há algo de estranho nela, mas ao mesmo tempo, faz tanto tempo que esta casa não tinha vida. Você me ajudaria a entender, não é? Sempre soube ler as pessoas melhor que eu. O silêncio da noite foi sua única resposta, como sempre era. Mas naquela noite, em vez do vazio familiar, ele sentiu algo diferente. Uma inquietação que não sabia se era boa ou ruim, mas que o mantinha desperto, enquanto questionava se estava sendo tolo ao confiar numa estranha ou se estava finalmente permitindo que algo novo entrasse em sua vida. No quarto de hóspedes, Irmã Maria também estava desperta, olhando pela janela para a vastidão escura da propriedade. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava um pequeno telefone celular que havia escondido nas dobras do hábito. Não havia sinal naquela região remota, mas ela continuava tentando, desesperada, para fazer uma ligação que poderia mudar tudo. Quando finalmente desistiu, guardou o aparelho e se deitou, mas o sono não veio. Tinha apenas mais alguns dias antes que começassem a procurá-la, e ainda não havia descoberto o que realmente precisava naquela propriedade. O fazendeiro parecia ser um homem bom, mas ela não podia se dar ao luxo de confiar em ninguém. Não depois do que havia descoberto, não depois do que havia visto. Sua verdadeira identidade era um segredo que poderia custar-lhe muito mais do que apenas a liberdade. E enquanto ouvia os sons noturnos da fazenda, ela se perguntava se não havia cometido um erro terrível ao procurar refúgio justamente ali. Do lado de fora, sem que nenhum dos dois soubesse, uma sombra se movia silenciosamente pelos arredores da casa. Alguém havia seguido Irmã Maria até ali, e agora observava a propriedade, planejando o próximo movimento de um jogo muito mais perigoso do que Antônio Carlos poderia imaginar. O quarto dia amanheceu com uma chuva fina que havia começado durante a madrugada.
transformando a poeira dos caminhos em uma lama vermelha característica da região. Antônio Carlos acordou com o barulho das gotas batendo no telhado de zinco, um som que sempre o acalmava, mas que naquela manhã apenas intensificou a inquietação que vinha crescendo em seu peito desde a chegada da misteriosa freira. Quando desceu para a cozinha, encontrou Irmã Maria já preparando o café da manhã, mas desta vez algo estava diferente. Ela usava um dos aventais de Conceição que havia encontrado no armário, e a visão daquele tecido florido que havia pertencido à sua esposa no corpo de uma estranha trouxe uma onda de emoções contraditórias que quase o derrubou. "Espero que não se importe", disse ela, notando seu olhar fixo no avental. "Encontrei no armário e pensei que seria mais prático para cozinhar." Antônio Carlos engoliu em seco, sentindo como se estivesse traindo a memória de Conceição. "Não há problema", mentiu, forçando um sorriso que não chegou aos olhos, mas por dentro uma tempestade emocional se formava. Como ousava mexer nas coisas dela? Ao mesmo tempo, uma parte traiçoeira de sua mente sussurrava que talvez fosse hora de deixar o passado descansar. Durante o café da manhã, Irmã Maria comentou sobre as plantações que havia observado da janela. "O senhor já pensou em diversificar o cultivo? Vi que tem apenas milho, mas o solo e o clima aqui seriam perfeitos para café ou até mesmo frutas tropicais." A sugestão pegou Antônio Carlos de surpresa. Não apenas pela precisão técnica do comentário, mas porque ele havia considerado exatamente isso no ano anterior, mas desistira por falta de conhecimento específico. "A senhora entende de agricultura?" "Um pouco", respondeu ela, mas seus olhos evitaram os dele. "Como disse, no convento aprendíamos muitas coisas práticas." Ela mudou de assunto rapidamente, perguntando sobre os vizinhos e a comunidade local, mas Antônio Carlos percebeu como ela absorvia cada informação que ele dava, como se estivesse montando um mapa mental da região. Após o café, enquanto verificavam o gado no curral coberto para protegê-lo da chuva, Irmã Maria surpreendeu novamente. Uma das vacas, uma girolando chamada Esperança, que havia sido a preferida de Conceição, estava visivelmente desconfortável, movendo-se de forma estranha e recusando-se a comer. "Ela está com mastite", diagnosticou Irmã Maria após observar o animal por alguns minutos. "Veja como ela favorece o lado direito e a forma como mantém as patas traseiras. É uma inflamação no úbere." Antônio Carlos examinou a vaca e confirmou que ela estava certa. Era um diagnóstico que ele mesmo só teria feito após um exame mais detalhado, mas ela havia identificado o problema apenas observando o comportamento do animal. "Como a senhora sabe tanto sobre gado?" "Observação", respondeu ela simplesmente, mas havia algo calculado em sua resposta. No convento precisávamos ser autossuficientes. Não tínhamos veterinário sempre disponível, mas quando ela sugeriu um tratamento específico, usando uma combinação de ervas medicinais e técnicas de ordenha que Antônio Carlos nunca havia ouvido falar, sua suspeita se transformou em certeza. Aquela mulher não era apenas uma freira comum. Seus conhecimentos eram profissionais demais, específicos demais. À tarde, quando a chuva parou e eles saíram para verificar os estragos nas cercas, a conversa tomou um rumo mais pessoal. Irmã Maria perguntou sobre sua família, demonstrando um interesse que parecia genuíno, mas também muito focado. "O senhor sempre viveu aqui? Nunca teve vontade de conhecer outros lugares?" "Nasci aqui, cresci aqui e pretendo morrer aqui", respondeu Antônio Carlos. Mas havia uma tristeza em sua voz. "Conceição sempre quis viajar. Prometemos que quando eu me aposentasse, conheceríamos o litoral. Ela nunca tinha visto o mar." Sua voz quebrou ligeiramente. "Nunca conseguimos fazer essa viagem." Irmã Maria parou de caminhar e o olhou com uma expressão que misturava compaixão e algo mais profundo. "O senhor se culpa pela morte dela, não é?"
A pergunta foi como um soco no estômago. Antônio Carlos nunca havia falado sobre isso com ninguém, mas de alguma forma aquela estranha havia identificado o que o corroía por dentro. Eu deveria ter percebido os sinais mais cedo, admitiu, as palavras saindo como uma confissão que guardava há anos. Ela reclamava de cansaço, de dores no peito, mas eu sempre dizia que era excesso de trabalho. Se eu tivesse insistido para ela ir ao médico, a culpa é um veneno que mata lentamente, disse Irmã Maria, sua voz carregada de uma experiência que parecia vir de dor pessoal. Eu sei como é carregar o peso de não ter feito o suficiente quando ainda era possível. Havia algo em seu tom que fez Antônio Carlos olhá-la mais atentamente. Por um momento, a máscara de serenidade religiosa caiu e ele viu nos olhos dela uma dor que espelhava a sua própria. Fosse lá quem ela realmente fosse, havia sofrido perdas significativas em sua vida. No final da tarde, quando voltavam para casa, encontraram Dona Marinalva, a vizinha mais próxima, esperando na varanda. Mulher de 62 anos, viúva há uma década, ela era conhecida na região tanto por sua bondade quanto por sua língua afiada e curiosidade insaciável. Antônio Carlos, disse ela, levantando-se da cadeira onde havia se acomodado. Vim trazer uns ovos frescos e soube que o senhor tem uma visita. Seus olhos se fixaram em Irmã Maria com uma intensidade que deixou claro que não era apenas uma visita de cortesia. Dona Marinalva, esta é Irmã Maria, apresentou Antônio Carlos, notando como a freira se enrijeceu ligeiramente ao ser apresentada. Ela está se recuperando de um incidente na mata. Que incidente? Perguntou Dona Marinalva, seus olhos pequenos e perspicazes não perdendo nenhum detalhe da aparência de Irmã Maria. E de que convento a senhora vem, minha filha? Antônio Carlos percebeu como Irmã Maria hesitou antes de responder, repetindo a mesma história que havia contado a ele. Mas Dona Marinalva não era facilmente enganada, e suas perguntas foram ficando cada vez mais específicas. Convento de Santa Teresa na capital, disse. Engraçado, minha sobrinha trabalha lá perto, na Secretaria de Educação. Nunca mencionou esse convento. Ela fez uma pausa calculada. E a senhora conhece Madre Superiora Teresinha? Ela é prima da minha cunhada. Irmã Maria empalideceu visivelmente, mas tentou manter a compostura. É um convento grande. Não conheço todas as irmãs pessoalmente, mas Dona Marinalva havia notado a reação e seus olhos se estreitaram. Depois de algumas perguntas mais, que Irmã Maria respondeu de forma cada vez mais evasiva, a vizinha se despediu, mas não antes de lançar um olhar significativo para Antônio Carlos. Cuidado, meu filho, sussurrou ela quando Irmã Maria entrou na casa. Nem tudo que reluz é ouro, e nem toda pessoa que usa hábito é santa. Naquela noite, Antônio Carlos não conseguiu dormir. As palavras de Dona Marinalva ecoavam em sua mente, misturando-se com todas as inconsistências que havia notado nos últimos dias. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar como a presença de Irmã Maria havia mudado a atmosfera da casa. Pela primeira vez em 5 anos, ele não se sentia completamente sozinho. Por volta das 2 da manhã, ouviu ruídos vindos da cozinha. Levantou-se silenciosamente e desceu as escadas, encontrando Irmã Maria de pé, junto à janela, observando algo lá fora. Ela segurava o telefone celular que ele havia visto apenas de relance antes, tentando captar sinal. Algum problema? Perguntou ele, fazendo-a se sobressaltar. Não consegui dormir, disse ela rapidamente, escondendo o telefone. Estava apenas tomando um copo d'água. Mas Antônio Carlos havia visto o telefone e agora suas suspeitas se confirmaram. Freiras em missão pastoral não costumavam carregar telefones celulares caros e definitivamente não ficavam acordadas de madrugada tentando fazer ligações secretas. Irmã Maria, disse ele, sua voz séria.
Preciso que a senhora seja honesta comigo. Quem é a senhora realmente? Por um momento, ela pareceu considerar contar a verdade. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela pareceu querer falar, mas então se recompôs. Sou apenas uma religiosa que se perdeu e teve a sorte de encontrar um homem bondoso. Mas havia desespero em sua voz. E Antônio Carlos percebeu que, fosse lá qual fosse a verdade, ela estava em algum tipo de perigo. Sua natureza protetora, a mesma que o havia feito salvar uma estranha de uma onça, falou mais alto que a prudência. Está bem, disse ele. Mas se a senhora estiver em algum tipo de problema, saiba que pode contar comigo. Irmã Maria o olhou com uma expressão de gratidão misturada com culpa, e Antônio Carlos teve a sensação de que havia acabado de se envolver em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. Na manhã seguinte, Dona Marinalva voltou, desta vez acompanhada por seu filho Pedro, um homem de 40 anos que trabalhava na prefeitura da cidade. Ela havia passado a noite fazendo ligações e as informações que trouxe mudaram tudo. Antônio Carlos, disse ela, sem rodeios. Não existe convento de Santa Teresa na capital. Nunca existiu. E tem mais. Meu filho verificou na prefeitura e não há registro de nenhum carro quebrado nas estradas vicinais nos últimos dias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Irmã Maria estava na varanda e havia ouvido tudo. Seus olhos se encontraram com os de Antônio Carlos, e neles ele viu medo, culpa e algo que parecia ser alívio por ter sido finalmente descoberta. Então, disse Antônio Carlos, sua voz calma, mas firme, que tal a senhora me contar quem realmente é e por que está aqui? A máscara havia caído definitivamente, e Irmã Maria sabia que chegara o momento da verdade. Mas o que ela revelaria mudaria não apenas a percepção que Antônio Carlos tinha dela, mas colocaria ambos em um perigo que ele nem sequer podia imaginar. O confronto aconteceu na varanda, sob o olhar atento de Dona Marinalva e seu filho Pedro. Irmã Maria permaneceu em pé, as mãos tremendo ligeiramente, enquanto encarava os 3 pares de olhos que a fitavam com expectativa. O silêncio se estendia como uma corda prestes a se romper, e Antônio Carlos podia ouvir apenas o bater acelerado de seu próprio coração. Meu nome verdadeiro é Marina, começou ela, sua voz baixa, mas firme. Marina Santos. Sou uma freira, mas não do convento que mencionei. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Fugi do convento da Divina Providência, na capital, há uma semana. Dona Marinalva cruzou os braços, sua expressão endurecendo. Fugiu? Que tipo de freira foge de um convento? Marina baixou a cabeça e, quando a ergueu novamente, suas lágrimas eram visíveis. Uma que descobriu que as pessoas em quem confiava estavam roubando dinheiro destinado a crianças órfãs e idosos abandonados. A revelação caiu como uma bomba sobre os presentes. Antônio Carlos sentiu algo se revolver em seu estômago. Durante seus anos de casamento, ele e Conceição haviam feito doações regulares para várias instituições religiosas, confiando que o dinheiro seria usado para o bem. A ideia de que pudesse ter sido desviado o deixava nauseado. Explique melhor, disse Pedro, sua voz dura. Como funcionário público, ele havia visto sua cota de corrupção e não tinha paciência para meias-verdades. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão, manchando ainda mais o hábito já sujo. Entrei no convento há 6 anos, depois de me formar em História pela universidade. Tinha especialização em arqueologia e patrimônio histórico, mas sempre senti um chamado para a vida religiosa. Sua voz carregava uma amargura que não havia estado lá antes. Que ingênua eu era! Ela contou como, nos primeiros anos, se dedicara integralmente às obras sociais do convento. Cuidava de crianças órfãs, ajudava idosos em asilos mantidos pela instituição, participava de campanhas de arrecadação de fundos.
Eu acreditava que estava fazendo a diferença, que estava servindo a Deus através do sofrimento dos outros. E quando descobriu a fraude? Perguntou Antônio Carlos, sua voz mais gentil que a dos outros. Apesar da mentira sobre sua identidade, ele via sinceridade na dor dela. Há 3 meses, respondeu Marina, sua voz quebrando. Por acaso entrei no escritório da Madre Superiora quando ela não estava e vi documentos espalhados sobre a mesa. Planilhas com valores das doações e outras planilhas mostrando onde o dinheiro realmente ia. Ela fechou os punhos. Apartamentos de luxo, carros importados, viagens para o exterior. Enquanto as crianças que deveríamos proteger dormiam em colchões velhos e comiam restos. O relato continuou, cada palavra carregada de revolta e desilusão. Marina havia tentado confrontar a Madre Superiora, mas foi ameaçada. Quando insistiu que denunciaria tudo às autoridades, sua vida no convento se tornou um inferno. Outras freiras, já cúmplices ou intimidadas, começaram a isolá-la. Seu acesso aos documentos foi cortado e ela percebeu que sua segurança estava em risco. Eles deixaram claro que se eu falasse qualquer coisa, acabariam comigo, disse ela, o medo real em sua voz. Não apenas me expulsariam, mas destruiriam minha reputação, minha carreira, tudo. E há pessoas muito poderosas envolvidas nisso, doadores influentes que também participam do esquema. Dona Marinalva, que havia escutado tudo com crescente indignação, balançou a cabeça. Então a senhora fugiu ao invés de denunciar? Fugi para poder denunciar, explodiu Marina. Dentro do convento, eu estava vigiada 24 horas por dia. Precisava sair para conseguir provas, para encontrar alguém em quem pudesse confiar. Mas eles descobriram meu plano e mandaram pessoas atrás de mim. Foi quando ela revelou o detalhe mais assustador. Não havia fugido para aquela região por acaso. Através de seus estudos de arqueologia, ela sabia sobre as antigas missões jesuíticas que existiam na área e havia lido em documentos históricos sobre propriedades que possuíam marcos importantes do período colonial. Seu plano era encontrar uma família tradicional da região que pudesse ter documentos ou objetos históricos que comprovassem a importância cultural da área. A ideia era criar um caso de patrimônio histórico que atraísse a atenção da mídia e das autoridades, explicou ela. Se conseguisse provar que esta região possui valor arqueológico significativo, poderia usar isso como plataforma para denunciar o que está acontecendo no convento. A imprensa adora histórias que misturam patrimônio cultural com escândalos religiosos. Antônio Carlos sentiu como se tivesse levado um soco. Então a senhora veio até aqui me usando? Toda essa história de estar perdida, de ter sido atacada pela onça... A onça foi real, protestou Marina. Eu realmente me perdi, realmente quase morri. Mas sim, eu estava procurando especificamente por propriedades antigas nesta região. Ela o encarou diretamente. Quando o senhor me salvou, quando me trouxe para sua casa, vi as coisas antigas, as fotos, e percebi que talvez tivesse encontrado exatamente o que procurava. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Pedro e Dona Marinalva trocaram olhares significativos, claramente incomodados com a revelação de que Marina havia chegado ali com segundas intenções. Antônio Carlos sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. "O senhor tem documentos históricos da família?" perguntou Marina, sua voz quase suplicante. "Registros antigos, talvez cartas ou mapas deixados pelos antepassados? Qualquer coisa que comprove a antiguidade e importância histórica desta propriedade?" "Tenho alguns papéis velhos no sótão", admitiu Antônio Carlos, sua voz distante. "Documentos do meu avô, algumas coisas do bisavô. Nunca prestei muita atenção." Ele a encarou com uma mistura de dor e decepção. "Mas agora entendo por que a senhora estava tão interessada na história da família."
Marina baixou a cabeça, a culpa estampada em seu rosto. Eu sei que o que fiz foi errado. Sei que menti, que aproveitei da bondade do Senhor, mas estava desesperada. Ela ergueu os olhos e neles havia um desespero genuíno. Aquelas crianças, aqueles idosos, eles precisam que alguém lute por eles. Eu sou a única que pode fazer isso, mas preciso de ajuda. Foi então que Dona Marinalva fez a pergunta que mudaria tudo. E se o senhor decidir não ajudar? O que vai fazer? Marina hesitou e, quando respondeu, sua voz estava carregada de um medo que gelou o sangue de todos os presentes. Então, provavelmente vou morrer, porque eles não vão parar de me procurar, e quando me encontrarem... Ela não terminou a frase, mas o implicado era claro. Antônio Carlos sentiu o mundo girando ao seu redor. Em menos de uma semana, sua vida pacata e solitária havia sido virada de cabeça para baixo. A mulher que havia salvado de uma onça não era quem dizia ser. Havia mentido sobre tudo, estava usando sua bondade para seus próprios fins e agora estava pedindo ajuda para enfrentar pessoas perigosas. Ao mesmo tempo, não conseguia ignorar a sinceridade da dor dela quando falava sobre as crianças e idosos que estavam sendo prejudicados. Sua própria experiência com doações para instituições religiosas o fazia questionar quantas outras organizações estavam fazendo a mesma coisa. E havia algo na forma como Marina falava sobre justiça que ressoava com seus próprios valores. Preciso pensar, disse ele finalmente. Isso é muito para processar. Dona Marinalva se levantou, claramente insatisfeita com a situação. Antônio Carlos, você precisa tomar cuidado. Essa moça pode estar falando a verdade, mas também pode estar mentindo sobre tudo isso. E se ela trouxe problemas para sua porta? Eu sei dos riscos, interrompeu Antônio Carlos. Mas também sei o que é estar desesperado e precisar de ajuda. Pedro balançou a cabeça. Pai tem razão em estar preocupada. Se essa história for verdade, você está se metendo com pessoas muito perigosas. E se for mentira, está sendo enganado por alguém muito esperta. Depois que os vizinhos foram embora, Antônio Carlos e Marina ficaram sozinhos na varanda. O silêncio entre eles era pesado, carregado de decepção, medo e incerteza. Eu entendo se o senhor quiser que eu vá embora, disse Marina finalmente. Eu menti, usei sua bondade e trouxe perigo para sua casa. Não tenho direito de pedir nada. Antônio Carlos a observou por um longo momento. Ela parecia menor agora, mais frágil, como se a confissão tivesse tirado toda a sua força. Por que deveria acreditar em alguma coisa que a senhora diz agora? Por que, disse ela, suas lágrimas voltando? Porque quando o senhor me salvou daquela onça, quando me trouxe para sua casa, quando cuidou de mim sem pedir nada em troca, foi a primeira vez em anos que alguém fez algo por mim sem querer algo em troca, e isso me lembrou que ainda existem pessoas boas no mundo. Ela se levantou para ir embora, mas Antônio Carlos a deteve com uma palavra. Fique. Marina parou surpresa. Não porque acredito em tudo que disse, continuou ele, mas porque se essa história sobre as crianças e idosos for verdade, então eles precisam de alguém para lutar por eles. E se for mentira, ele suspirou pesadamente. Então sou um velho tolo que vai aprender uma lição dolorosa. Mas enquanto falava, Antônio Carlos não podia saber que sua decisão de ajudar Marina desencadearia uma série de eventos que revelaria segredos enterrados há décadas, colocaria suas vidas em perigo mortal e culminaria numa descoberta que mudaria ambos para sempre. Naquela noite, enquanto Marina dormia inquieta no quarto de hóspedes, um carro escuro passou lentamente pela estrada em frente à propriedade. Dentro dele, 2 homens observavam a casa com binóculos, confirmando que haviam encontrado seu alvo. A caçada estava apenas começando, e Antônio Carlos não fazia ideia de que havia se tornado peça num jogo mortal, onde as apostas eram muito mais altas do que ele poderia imaginar. A madrugada chegou sem que Antônio Carlos conseguisse dormir. Os acontecimentos do dia anterior
Ecoavam em sua mente como sinos desafinados, misturando dúvida, compaixão e uma inquietação que não conseguia nomear. Quando os primeiros raios de sol filtraram através das cortinas, ele se levantou e decidiu que era hora de examinar os documentos antigos que guardava no sótão há anos. Marina estava na cozinha quando ele desceu, preparando café com movimentos mecânicos. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e ela parecia ter envelhecido uma década durante a noite. "Vou mostrar os documentos", disse ele sem preâmbulos. "Se realmente podem ajudar na sua luta, então que seja útil para algo." O sótão da casa era um depósito de memórias acumuladas ao longo de gerações. Baús de madeira empoeirados, fotografias amareladas, ferramentas antigas e pilhas de papéis organizados em maços amarrados com barbante. Antônio Carlos havia subido ali apenas algumas vezes desde a morte de Conceição e sempre saía com o coração pesado pelas lembranças. Marina o seguiu escada acima, sua respiração pesada na atmosfera abafada do sótão. Quando Antônio Carlos abriu o primeiro baú, uma nuvem de poeira dançou nos raios de sol que entravam pela pequena janela circular. "Aqui", disse ele, retirando uma pasta de couro rachado. "Documentos do meu avô Joaquim e do bisavô Sebastião. Nunca entendi muito dessas coisas antigas." Marina pegou os papéis com cuidado reverente, seus olhos de historiadora imediatamente identificando a importância dos documentos. Mapas desenhados à mão mostravam a propriedade no início do século XIX, com marcos que indicavam ruínas de antigas construções jesuíticas. Cartas em latim faziam referência a relíquias sanctas, enterradas na propriedade durante as perseguições religiosas. "Meu Deus", sussurrou ela, suas mãos tremendo. "Antônio Carlos, isso é extraordinário. Esta propriedade não é apenas historicamente importante. Ela foi um refúgio secreto onde os jesuítas esconderam artefatos religiosos de valor inestimável quando foram expulsos do Brasil." Mas quando ela desdobrou um mapa mais detalhado, algo mais chamou sua atenção. No canto inferior direito havia uma pequena marca, um símbolo que fez seu sangue gelar. Era o mesmo desenho de uma cruz estilizada que ela tinha como marca de nascença no ombro esquerdo. "Esse símbolo", murmurou ela, apontando para o mapa. "O que significa?" Antônio Carlos se aproximou, ajustando os óculos. "Ah, isso! Meu avô sempre dizia que era a marca da família. Todos os Mendonça nasciam com ela em algum lugar do corpo." Ele arregaçou a manga da camisa, revelando a mesma marca em seu antebraço. "Está na nossa família há gerações." Marina sentiu como se o mundo estivesse girando. Com mãos trêmulas, ela baixou ligeiramente o hábito, revelando a marca idêntica em seu ombro. "Como eu?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio Carlos ficou paralisado, olhando da marca no mapa para a marca no ombro de Marina, sua mente tentando processar o impossível. "Não pode ser", sussurrou ele. Marina pegou outro documento do baú, uma certidão de nascimento amarelada de 1962. "Joaquim Mendonça", leu ela em voz alta, "pai de 3 filhos, Carlos, nascido em 1955. Sua voz falhou quando chegou ao próximo nome. "Maria, nascida em 1963 e..." Ela parou, as lágrimas obscurecendo sua visão. "E Antônio, nascido em 1957, completou Antônio Carlos com voz rouca. "Meu pai, mas ele me disse que só teve um irmão, Carlos, que morreu na infância. Nunca mencionou uma irmã." Marina continuou lendo, sua voz quebrando. "Segundo o documento anexo, por motivos de extrema necessidade financeira, a criança Maria foi entregue aos cuidados do Orfanato São Vicente, administrado pelas Irmãs da Caridade, no dia 15 de março de 1963. A revelação atingiu ambos como um raio. Marina não era uma estranha que havia mentido para ele. Ela era sua tia,
a irmã perdida de seu pai, que havia sido dada para adoção quando ainda era bebê durante um período de dificuldades extremas da família. Por isso me senti tão conectada a este lugar, sussurrou Marina, as lágrimas escorrendo livremente. Por isso, quando o Senhor me salvou, senti como se estivesse voltando para casa. Antônio Carlos se deixou cair numa cadeira velha, o peso da descoberta ameaçando esmagá-lo. Durante toda a sua vida, havia se sentido o último da linhagem, condenado a deixar a fazenda sem herdeiros. E agora descobria que tinha família, que não estava sozinho no mundo. Marina, disse ele, testando o nome nos lábios. Tia Marina. Ela riu através das lágrimas, um som que misturava alegria e dor. Depois de todos esses anos procurando por uma família, por um lugar onde pertencer, eu estava literalmente fugindo para casa. Mas sua reunião emocional foi interrompida pelo som de carros se aproximando na estrada. Marina se enrijeceu, reconhecendo o perigo imediatamente. Eles me encontraram, sussurrou ela, o medo voltando a seus olhos. Antônio Carlos se levantou, uma determinação que não sentia há anos endurecendo suas feições. Então que venham. Mas agora eles não estão lidando apenas com uma freira fugitiva. Estão mexendo com a família Mendonça. Desceram rapidamente do sótão, Marina guardando os documentos mais importantes. 3 carros escuros haviam parado em frente à propriedade, e homens de terno saíam deles com a confiança de quem estava acostumado a intimidar. O líder do grupo, um homem de meia idade com olhos frios, bateu na porta com autoridade. "Sabemos que ela está aí", gritou. "Entregue a freira e não haverá problemas." Antônio Carlos abriu a porta, colocando-se entre os homens e Marina. "Esta é propriedade privada. Saiam da minha terra." "Senhor Mendonça", disse o líder, sua voz falsa em polidez. "Sou advogado do convento da Divina Providência. A mulher que está escondendo roubou documentos importantes e precisa retornar para responder por seus crimes." "Que crimes?" perguntou Antônio Carlos, sua voz firme. "Denunciar que vocês estavam roubando dinheiro de órfãos?" A expressão do homem endureceu. "Cuidado com as acusações que faz, senhor. Podemos tornar sua vida muito difícil." Foi então que Marina apareceu na porta, segurando uma pasta com os documentos históricos. "Não precisam ameaçar meu sobrinho", disse ela, sua voz surpreendentemente calma. "Eu vou com vocês." "Não vai, não", disse Antônio Carlos firmemente. "Não depois do que descobrimos." Marina o olhou com gratidão, mas balançou a cabeça. "Não posso colocar você em perigo por minha causa." "Nossa causa", corrigiu ele. "E temos algo que vocês vão querer ouvir." Ele se dirigiu ao líder do grupo. "Esta propriedade acabou de ser reconhecida como Patrimônio Histórico Nacional. Minha tia aqui é arqueóloga especializada e os documentos que temos provam que esta terra abriga relíquias jesuíticas de valor inestimável." A mentira foi dita com tanta convicção que até Marina pareceu acreditar. "Isso significa", continuou Antônio Carlos, "que qualquer tentativa de intimidação ou violência aqui será um escândalo nacional. A imprensa já foi notificada." O advogado hesitou, claramente não esperando por essa reviravolta. "Isso não muda o fato de que ela precisa responder pelas acusações." "Que acusações?" Uma nova voz se juntou à conversa. Dona Marinalva havia chegado, acompanhada por seu filho Pedro e mais 3 vizinhos. "Porque se vocês estão aqui para intimidar nossos vizinhos, terão que lidar conosco também." O que se seguiu foi um confronto tenso, mas civilizado. Marina, corajosamente, apresentou as evidências que havia reunido sobre a corrupção no convento. Os documentos históricos da propriedade, combinados com sua expertise arqueológica, criaram uma narrativa convincente de descoberta científica que tornava qualquer violência impraticável. Enfrentados pela comunidade unida e pela ameaça de escândalo público, os homens finalmente recuaram, mas não antes do líder fazer uma última ameaça.
Isso não acabou. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Nas semanas que se seguiram, Marina e Antônio Carlos trabalharam juntos para expor completamente o esquema de corrupção. Com a ajuda dos documentos históricos, eles conseguiram chamar a atenção da mídia nacional, que se interessou pela história da arqueóloga freira que descobriu relíquias jesuíticas enquanto fugia de um convento corrupto. A exposição na imprensa foi devastadora para os corruptos. Investigações foram abertas, prisões foram feitas e o dinheiro desviado foi recuperado para as verdadeiras vítimas. Marina se tornou uma heroína relutante, mas preferiu manter-se longe dos holofotes. 6 meses depois, a propriedade havia se transformado. Com parte do dinheiro recuperado das investigações e grants governamentais para a preservação histórica, eles criaram o Centro Cultural e Social Mendonça. A antiga fazenda se tornou um refúgio para idosos abandonados e crianças em situação de vulnerabilidade, combinando preservação histórica com propósito social. Marina deixou oficialmente a vida religiosa, mas manteve sua dedicação espiritual através do trabalho social. Ela descobriu que podia servir a Deus e à justiça de formas muito mais eficazes fora dos muros do convento. Antônio Carlos, por sua vez, encontrou um propósito renovado para sua vida. A solidão que o havia consumido por 5 anos foi substituída pela alegria de ter uma família novamente e pela satisfação de ver sua propriedade servir uma causa maior. Em uma tarde dourada de dezembro, enquanto observavam crianças brincando no que antes era apenas um pasto vazio, Marina pegou a mão do sobrinho. Conceição ficaria orgulhosa, disse ela suavemente. Antônio Carlos assentiu, sentindo finalmente a paz que havia procurado por tanto tempo. Acho que ela sabia que você viria. Talvez tenha sido ela quem guiou seus passos até aquela mata, até aquela onça, até mim. Ou talvez, disse Marina sorrindo, tenha sido simplesmente o destino nos lembrando que família não é apenas sangue, é amor, é proteção, é estar disposto a salvar alguém de uma onça, mesmo quando você nem sabe quem essa pessoa realmente é. O sol se pôs sobre a propriedade transformada, onde o passado e o presente se uniam em harmonia. A fazenda que havia abrigado gerações da família Mendonça agora abrigava uma nova família, não de sangue, mas de propósito, unida pela convicção de que todos merecem cuidado, proteção e uma segunda chance. E naquela noite, pela primeira vez em anos, Antônio Carlos não conversou com Conceição sobre solidão e culpa. Em vez disso, agradeceu por ter sua vida transformada no momento em que mais precisava, provando que, às vezes, salvar alguém de uma onça é apenas o começo de uma salvação muito maior e mais profunda que beneficia a todos. A propriedade prosperou, tornando-se um modelo nacional de como preservação histórica e responsabilidade social podem caminhar juntas. E Marina e Antônio Carlos aprenderam que família é algo que pode ser perdido, encontrado e construído novamente quantas vezes for necessário, desde que haja amor suficiente para guiar o caminho de volta para casa.